Vixe, ó, você está sabendo? Você viu o que aconteceu lá com fulana? Ó, você tá ouvindo as conversas aí que o pessoal está falando ali no vestiário, ali na copa, na cozinha, que tal coisa está acontecendo, que tal situação aí, ó, já está vindo, já fulano aconteceu isso. Ó, você viu o que está acontecendo aqui no nosso bairro? Você viu o que está acontecendo aqui em São Paulo? Você viu agora esse ano da eleição, o que vai ter? Obrigado, meu Pai, por mais uma semana. Hoje estamos concluindo a nossa 6ª semana, Senhor. A penúltima semana deste propósito dos projetos de conquistas para 2024. Meu Deus, quanto foi o tempo da vida de cada um aqui, que eram ininterruptas as decisões tolas, uma atrás da outra, um dia atrás do outro, fazendo o que era errado, mentindo, tirando do Senhor. Em vez de dar condições ao Senhor, tirando do Senhor condições para abençoar, dando ao diabo ocasião, dando lugar, dando condições do diabo poder dominar a mente, dominar a vida, amarrar, impedir. Senhor, e hoje estamos aqui tendo o privilégio de poder terminar, meu Pai, a penúltima semana. Terminamos o nosso propósito? Não. Mas estamos aqui, meu Deus, caminhando para a reta final. Quantos que nunca atingiram uma proporção dessa em nada na vida? Nem na infância, na escola, nos trabalhos por onde passou, nas situações que entrou. E até aqui, eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, meu Deus, tem dilatado a nossa mente. O Senhor tem aberto a nossa mente de forma que temos entendido, compreendido a Tua vontade. Isso, meu Deus, é necessário para que venhamos nos colocar no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Para que tenhamos, meu Deus, as pessoas certas do nosso lado, para que sejamos a pessoa certa ao lado das pessoas em que nós estamos. Senhor, vem ao nosso encontro. Fala, eu te peço, com cada um de nós. Com cada um de nós, fala, Senhor. Nos dá a visão, o entendimento. Nos leva a ver aquilo que ainda, apesar de estar diante dos nossos olhos, até estamos enxergando, mas não estamos vendo. Nos faz ouvir, meu Deus, aquilo que estamos escutando, que está sendo falado, pregado, a palavra que está sendo dirigida a nós, mas nós não estamos ouvindo. Senhor, eu não aceito viver, meu Pai, como o Senhor disse aos discípulos. Alguns, apesar de escutarem, não ouvem, não entendem. Alguns, apesar de enxergarem, não veem. Mas a vocês é dado a dádiva de Deus, de entenderem, de compreenderem os segredos do Senhor. Eu quero, meu Deus, fazer parte desse grupo que recebe, que percebe, que entende, que compreende e que vive a Tua palavra. Que não vive, meu Deus, avulso, que não vive uma vida paralela ao reino dos céus, mas que vive no reino dos céus, que recebeu a Tua palavra e ela se tornou lei, ela se tornou a verdade absoluta, não uma verdade relativa como alguns tratam a Tua palavra. Não, Senhor, que nós recebamos a Tua palavra como a nossa lei de vida, como a verdade absoluta, como aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos, para fazermos, para estarmos, meu Deus, na condição que o Senhor nos chamou,
para crescermos no Senhor. E eu oro para que a cada um aqui, o Senhor venha proporcionar crescimento. Porque, meu Deus, quando uma pessoa para de crescer, ela começa a diminuir em todos os sentidos da vida. Desde a estatura até qualquer coisa na vida, meu Deus, a mente, o coração generoso, a capacidade de obediência, a disposição, meu Deus, para agradá-lo. Eu peço que o Senhor não nos deixe. Se tem alguma coisa que está nos levando a pararmos, não nos deixa parar, Senhor, porque a vida parada é a morte e nós caminhamos para a vida, tanto nessa terra como também para a vida eterna, Senhor. Eu peço a unção do Senhor sobre esse culto, que aqui eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor, meu Deus, conduza a palavra, o louvor, a nossa oração, que o Senhor receba cada um dos nossos clamores e que nos guie e que nos abençoe. Eu peço, esteja conosco, porque o mais importante aqui é a Tua presença. Que o Senhor derrame unção. Nós estamos debaixo da unção desse ano, meu Deus, a unção de Josué, a unção de conquistas, e eu declaro que assim o Senhor venha operar e abençoar a vida de cada um de nós. É o que eu peço e eu entrego esse culto nas Tuas mãos para que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. A cada dia, nós, no caso, cada um de nós, nos preparamos com aquilo que vem, né? Como diz a Bíblia, aquilo que vier à minha mão para fazer. E assim, a cada dia a gente vê que o problema do ser humano é o próprio ser humano, literalmente. Quantos que estão deixando de viver coisas pela percepção que tem do que as pessoas... A percepção, não a verdade, mas a percepção que tem do que as pessoas estão lhes fazendo, de como as pessoas estão lhes tratando, de como as pessoas estão reagindo. Sabe aquela história de que, não estão me valorizando, não estão me vendo, não estão me reconhecendo, olha, deviam fazer isso por mim, deviam me respeitar neste nível, deviam considerar a minha vontade, o meu desejo. Quando a gente vê a insistência de Deus com Josué no capítulo 1, veja que o começo determina muita coisa, não determina tudo, mas o começo determina muita coisa na vida da gente. E Deus insiste com Josué no quê? Medita na minha palavra. Por quê? Vamos analisar isso um pouco melhor. Porque Josué agora, ele seria a última instância nesta terra das pessoas. Ele seria o foco. O foco. E você precisa discernir isso. Quando você está sendo o foco. Pessoal que está no som aí, eu não estou vendo, mas de repente é remoto. Está dando uma reverberação agora aqui na parede. Me volto do jeito que estava antes aqui, que para mim é melhor. Senão eu vou ouvir minha voz lá do fundo. Então, a gente precisa, Josué naquele momento, ele passou a ser o foco. Por quê? Literalmente, ele era o nome que qualquer coisa que desse problema, ele era o nome. A bispa costuma falar, quem acompanha bastante sabe disso, que o grande perigo da vida das pessoas não é quando elas estão urrando, sofrendo, padecendo, correndo atrás de alguma coisa, de problema,
ou correndo de problema, né? Não correndo atrás do problema, mas correndo do problema, se livrando de alguma coisa. O problema é quando elas estão num bom momento. Quando é só elas. Não, agora é o meu momento, agora eu venci, agora eu estou por cima, agora eu tenho condições, agora eu tenho tempo, agora eu decido, eu agora tomo as minhas decisões. E aí a gente entende por que Deus insistiu tanto com Josué. Josué, medita na palavra quando? Aí vamos lá, por quê? Por que Deus falou tanto com ele ali? Deus não falou, fica atento aos inimigos, porque tem gigantes. Tem gigantes nessa terra. Veja que o primeiro capítulo de Josué, o Senhor não fala da terra, da qualidade da terra. O Senhor não fala do tamanho dos gigantes. Agora ele sabia. Até os israelitas espiarem a terra, eles não sabiam dos habitantes da terra, dos gigantes. É ou não é verdade? Agora eles sabiam, não sabia? Josué sabia o tipo de inimigo que ele iria enfrentar? Sabia ou não sabia? Sim. Ele sabia das dificuldades que tinha a terra? Sim. Ele sabia da expansão da terra? Sim. Deus não gastou tempo com isso. Por quê? Porque Deus ali se ocupou em encher a mente do Josué e o coração do Josué com a coisa certa. Porque se a minha mente não se enche da coisa certa, ela vai se encher do mesmo jeito, mas aí ela vai se encher da coisa errada. Então, Josué, presta atenção no que eu vou te falar. Medita na minha palavra dia e noite. Sabe por quê? Porque imagina quantos israelitas que na atitude, eu não vou nem dizer na má intenção, mas as pessoas trazem para nós o que elas têm. É igual o que você dá para uma pessoa. Você dá o que para você tem valor. Você dá o que para você é valioso. Pelo menos deve ser assim, viu? Você não deve dar para os outros o que não vale nada para você. O que você, não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não tem valor nenhum. Não, a gente dá às pessoas aquilo que para nós tem valor. Então, imagina quantas pessoas ia em Josué, e não digo na maldade, por isso que a gente não pode viver julgando, porque o fulano chegou perto de mim, olha o que aconteceu, porque será que ele quer o meu mal, está me prejudicando? Não, ninguém prejudica ninguém, ninguém tira nada de ninguém, ninguém ofende ninguém. É uma frase ontem que, inclusive, eu corrigi a minha esposa com a minha filha. E, em nome de Jesus, eu espero que ela aprenda isso aos 8 anos. Ela falou, não, filha, porque quando alguém fica chateado com você tal, eu falei, opa, para. Eu falei assim, esqueça esse negócio de chateado. Como assim? Eu falei, esqueça, não existe chateado. As pessoas se chateiam porque elas querem, não é porque você causa isso nelas. Porque senão você vai sempre ficar assim, deixa eu ver até onde eu vou, para o fulano, para a fulana. Falei, isso vai começar por mim. Você não tem que se preocupar se eu vou gostar, se eu vou ficar chateado, se eu vou gostar do que você está fazendo. Porque senão a gente aprende a ser manipulador. E quantos de nós aqui teve essa lição errada do pai ou da mãe, e aprendeu a viver, e a falar, e a fazer o que as pessoas querem, o que as pessoas queriam ver de nós, o que as pessoas, você já viu aquela pessoa, e às vezes você ainda seja assim, que você vai fazer algo, você fica olhando, né? Você tem um raio-x que às vezes você nem percebeu, que você fica medindo a pessoa para ver a postura corporal dela, se a afeição dela sorri, se ela fica mais triste enquanto você está falando. Quantas vezes que uma pessoa começa a falar algo conosco, que a gente vê que ela começa um assunto, de repente ela dá um cavalo de pau, né? Ela muda completamente, porque ela vê a nossa afeição e começa a falar aquilo que a gente quer ouvir. Falei, filha, não. Esqueça esse negócio, você não chateia as pessoas se chateiam porque elas decidem fazer assim.
Você não tem controle de agradar as pessoas. Eu falei, viver para agradar as pessoas é viver mentindo. Falei, mentira é um câncer na sua alma. E aqui, a maioria, ninguém, aliás, tem 8 anos. Mas eu digo para você que se você ainda vive assim, talvez você aprendeu a viver assim. Você não vive. Você não vive se você sempre está ali, fazendo a leitura, e você faz coisas para as pessoas se agradarem. Ó Deus, ensinando Josué aqui. Quem é Josué? Levanta a mão. Eu, Senhor, eu sou Josué. Ô Josué, presta atenção. Medita na minha palavra. Porque teve gente que chegou em Josué falando coisa boa. Falando de projetos. Não tem gente que chega e encosta na gente falando de projetos incríveis, projetos altíssimos. É ou não é? Tem. Ó, vamos fundar essa empresa tal. Ó, vamos colocar o nosso dinheiro em tal produto que vai lançar. Ó, vamos trabalhar nisso aqui. Ó, vamos pegar agora lá em tal lugar, eu estou sabendo que foram pessoas e está arrebentando a boca do balão, está fazendo isso, está fazendo aquilo, vamos mudar daqui para lá. Tem gente que chega falando para você de coisas boas. Deus queria Josué no projeto dele. Então medita na minha palavra, Josué. Mas tem gente também que chega falando assim, tá difícil, hein? Vixe, ó, você está sabendo? Você viu o que aconteceu lá com fulana? Ó, você tá ouvindo as conversas aí que o pessoal está falando ali no vestiário, ali na copa, na cozinha, que tal coisa está acontecendo, que tal situação aí, ó, já está vindo, já fulano aconteceu isso. Ó, você viu o que está acontecendo aqui no nosso bairro? Você viu o que está acontecendo aqui em São Paulo? Você viu agora esse ano da eleição, o que vai ter? Sabe, gente que vem e joga lixo em você. Que fala e que começa a te preparar, porque a pessoa está se preparando para o pior, a pessoa ela está na iminência de viver o pior momento da vida dela, o momento mais escasso da vida dela, ela está ali a iminência de viver a pior fase do casamento, da família dela. Ela começa a sentir algo, ela já começa a atrair de novo a segunda pandemia, ela começa a ver já uma outra praga, um outro surto de qualquer doença. Não, porque agora é tal coisa. Tem gente que cada mês ele fala de uma doença nova. Não é a dele, é a doença que ele fala que agora é a virose, é o surto, é a epidemia que vai virar uma pandemia, e assim vai. E isso você acha que não existia na época de Josué? Você acha que só acontece isso hoje? Existia do mesmo jeito. Escassez. Tem gente que só fala de escassez. Tem gente que só fala de problema. Tem gente que só fala dos outros. Do que fizeram, do que não fizeram, do que trouxeram, do que não trouxeram, do que falaram, do que não falaram, do que as pessoas estão achando. Deus falou, Josué, medita na minha palavra. E aí olha isso aqui, ó, em Efésios 5,17, está escrito assim, 5,17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Cuidado que de repente você está nessa. Você está buscando de fontes erradas. Eu vou lembrar 2 domingos atrás. O tamanho da sua força é o tamanho da sua fonte. Talvez você está vivendo um momento, aquele momento de pressão. A gente sempre vive momentos de pressão. Só que há momentos que a pressão, para aquele tipo de pressão, a gente é mais sensível. Tem pressões que a gente já acostumou.
Tanto que tem coisas que algumas pessoas às vezes falam, a gente fala, eu vivo isso todo dia, e não é assim para mim. É ou não é verdade? Tem coisa que você ouve às vezes alguém falando, porque eu estou assim, porque, nossa, né, que coisa você está ouvindo, às vezes ele está, puxa, para mim é todo dia assim, eu não vejo nada de anormal nisso, não vejo nada de diferente nisso. Mas tem coisas que para você é mais sensível. Então, às vezes, quando nós estamos sensibilizados, há uma tendência de buscar colo. Não é na mamãe, não. Mas é uma espécie de mãe. Há uma tendência de buscar alguém para validar o que você está pensando. Alguém para confirmar. Não tem gente que, por exemplo, isso é com a gente, inclusive. Tem gente que vai de obreiro, do primeiro obreiro, do aspirante, que ele entra na porta, ele vê até o último bispo que ele encontrar, até ele ouvir alguém que fale o que ele quer ouvir. Ele vai perguntando um por um. E só para você que é assim saber, a gente sabe, tá? De repente você faz de um jeito que você, em cada culto, em horários diferentes, você vai numa pessoa diferente para ouvir uma coisa diferente de cada pessoa. Aí assim, só que você esquece que a gente também está aqui em horários diferentes. A gente vê. Isso é um problema? Não. O problema é a pessoa que está perdendo um tempo na vida dela. Você não pode esperar que alguém daqui, qualquer pessoa, te dê direção. A direção para qualquer um de nós tem que vir da palavra. É o que Deus fala para Josué. Medita. Mas se eu perguntar... Não, você está perguntando para pessoas. E pessoas são suscetíveis a acolherem essa sua carência. Alguém pode me falar o que eu quero ouvir? Certamente alguém vai te falar o que você quer ouvir. Onde? Aqui dentro. Por quê? Porque pessoas são suscetíveis a sentimentos. Às vezes você fala com tanto jeitinho para alguém que a pessoa, é verdade e tal, é isso aí. Aí você fala, amém, tá vendo? Deus me confirmou. Você buscou isso. Você foi até o limite para ouvir de alguém. É isso, você está certo, é isso mesmo. Você não acha que o fulano está fazendo isso contra mim, porque ele fez isso, aquilo outro. Alguém vai acabar te falando, eu acho, pronto. Aí isso resolve o problema? Não. Isso mantém uma pessoa na derrota. Isso mantém uma pessoa ainda sendo uma mentirosa, manipuladora, a vida dela parada, atrasada. Porque ela está ali, ela está usando o poder dela para convencer pessoas. Se tem uma coisa que você descobre, quando você descobre isso aqui, o que é sensatez? Sensatez é ouvir, é compreender, é receber e é conservar a palavra de Deus no seu coração. Que é o que a gente ouviu no domingo na entrega do jejum, lembra? Ouvir e compreender, ouvir e receber, e ouvir e conservar. Quer dizer, eu ouço e eu entendo, eu ouço e eu recebo, é para mim, quer dizer, é para mim. E eu conservo, quer dizer, eu mantenho isso, não apenas anotado em algum lugar, não, eu mantenho isso aqui dentro. Eu faço daquilo a minha conduta. Eu faço daquilo a minha ação de vida. Então, aqui o Senhor falou, né? O Paulo, aliás, falou, não vivam mais, né? Quer dizer, vocês eram ímpios, tinham uma cabeça avoada, ficavam buscando de um e de outro, isso é insensatez. Ora você buscava do teu pai, ora você buscava da tua mãe, ora você buscava do professor, ora você buscava de uma pessoa que se aproximava de você, que você já estava ali, né? Busca, seja sensato agora. Busca saber qual é a vontade de Deus para você. E aí, eu venho falando isso desde segunda.
Porque essa é a percepção que eu tenho agora. E não é dessa semana. Eu vejo que Deus está falando muito sobre este assunto. Em cada culto, em cada palavra, e sempre eu digo, as palavras para nós, as semanas, elas começam no domingo, e o domingo, ele dá uma direção daquilo que deve ser a nossa semana. E não teve um domingo ainda que Deus não falou sobre tempo. Olha esse versículo aqui que a gente ouviu no domingo. Esse versículo é um versículo que você precisa lê-lo. Você precisa fazer dele um tipo de Josué 1 da sua vida esse ano, que é o que está em Eclesiastes 8:5. E eu vou ler as duas traduções, que é a antiga Almeida e a nova, que é agora que eu vou ler a NVI. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Repita daqui para frente comigo. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Na Almeida agora está escrito assim, eu leio. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Agora você repete comigo. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O que está falando aqui? Eu preciso saber o tempo que eu estou vivendo. Quem estava aqui no encerramento, e quem não estava, vai ficar com aquele gostinho de quero mais, depois vai assistir, se não assistiu, vai lembrar que a bispa falou uma coisa, a gente precisa saber por que a Bíblia, você vê principalmente o Velho Testamento, quer dizer, antes da vinda de Jesus, da primeira, a gente vê essa quantidade enorme de profetas. A palavra de Deus não é uma só? Por que teve tantos profetas? Porque cada um teve a sua atuação específica, necessária e precisa para o seu tempo. Então, aquele homem, como aquela mulher, no caso de Débora, ele se levantava no espírito para falar, para atuar, muitas vezes para ser a brecha que faltava naquela nação. Quando você ouve essa palavra, você tem que estar na brecha, com sinceridade aqui. Quem entende o que significa isso? Então, vou explicar para quem não entende. Imagina que tem um círculo, um muro. Alguém constrói um muro que é um círculo. E tem só uma passagem. Aquela passagem aberta dá condições de coisas entrarem e saírem. E aquela passagem, ela tem exatamente a sua medida de largura. Quando se fala você estar na brecha, quer dizer você tampar aquela passagem. Está entendendo? Só que não existe essa passagem física, essa passagem é espiritual. E com atitudes dessa vida, a atitude que eu tenho de falar o que é certo ou de não falar o que é errado, a atitude que eu tenho de fazer o que é certo e de não fazer o que é errado, a atitude ativa, a atitude como ontem ainda eu falei de Saul. Você tem que saber qual é a brecha que há nesse tempo na tua vida. Tem gente que tem aqui um chamado de ocupar a brecha da casa dele, da casa dela. Porque se você não ocupar, o mal vai entrar. E ele vai cirandar, e ele vai arrebentar com a sua casa. Tem gente que tem chamado para ocupar a brecha de uma empresa. Quantos Josés nós temos aqui? De gente que até empresa, ter ele ou ter ela, era uma.
Depois que você entrou, você vê que Deus usa você, que Deus usa a tua vida, que Deus usa a tua mente. Para quê? Para que você faça a sua parte e a sua parte abençoe a todos. Foi o faraó que abençoou o Egito? Quem que abençoou o Egito? José. Ele era egípcio? Ele era o credenciado, o que tinha todos os requisitos do Egito de inteligência, de cultura? Não, mas ele era a pessoa certa. Diga, eu devo ser a pessoa certa. E aí é onde você precisa entender o tempo que está aqui, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir. Então, o que é tempo de fazer agora? A Bíblia não diz, aí a gente tem que ir lá para Eclesiastes 3, né? Há tempo de falar, mas há tempo de calar. Tem gente que a pessoa coloca uma regra de tempo para a vida inteira. Não, agora, aí vem aqueles livros que eu falo, ó, livro não existe, vamos aprender isso aqui, de novo, eu vou falar. Para tudo na sua vida, vamos aprender que não existe um livro que seja uma regra absoluta para a vida de ninguém. Livros são acessórios. Nenhum livro contém a verdade absoluta a não ser a Bíblia. Aí a expressão do momento, né? Os esbagaçadores de livros agora vão falar, não, o que ele está falando, não. Eu falo muito isso porque assim, tem gente que você vê que lê um livro, a pessoa, ela limita a vida dela, ela reduz a vida dela naquilo que ela leu naquele livro. E eu uso muito 2 livros para isso. O livro que fala, aquele livro das linguagens do amor. Tem gente que lê o livro das linguagens do amor, tudo que a pessoa fala agora é assim, ó. Você vai falar, é o casamento da pessoa, é o pai, ou é a mãe, ou é o filho, ou é o amigo de alguém, assim, tudo. Não, mas ó, a minha linguagem do amor é essa. Não, mas a minha linguagem do amor é essa. Não, mas aí você vai... Não, mas a minha linguagem do amor é... Ou seja, o cara do livro falou que eu sou assim. Então, me aceitem do jeito que eu sou. Então, me tratem do jeito que eu sou. Então, respeitem os limites que eu tenho, porque ele diz que eu sou assim. Ele está te dando uma noção do que você deve cultivar, te ajudando a descobrir, ó, eu tenho uma personalidade, eu tenho uma conduta, eu tenho uma ação assim. Então, ó, cultiva que isso aqui em você é muito bom, isso aqui em você funciona muito bem, isso aqui em você funciona melhor, isso aqui não é o teu forte, isso aqui não é aquele tipo de coisa que em você vai estar em alta. Mas não está escrito assim, ó, a tua vida está reduzida a isso. Está entendendo? Então, não é porque eu não tenho uma característica que eu não posso trabalhá-la, que eu não posso explorar mais ela com um olhar consciente. E aí o segundo, né, que são a questão das personalidades. As 4 personalidades. Tem gente que tudo que vai falar, principalmente na área de relacionamento, e aí na vida sentimental, então, é como se fosse uma rocha. A minha personalidade é tal. A pessoa da personalidade tal, ela não é assim. Ela não tem isso, ela não faz isso. Não, a minha personalidade é tal. Então, ó, eu sou assim, tem que me aceitar, tem que reconhecer, tem que fazer isso para mim. É a mesma coisa do outro. Você não está limitado, reduzido. Deus não colocou você dentro de um daqueles 4 quadradinhos. Está entendendo? É sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Você não é menos do que outra personalidade. Também você não é mais do que outra. Aquilo é apenas para situar a mesma coisa. Esses aqui são pontos fortes, devo cultivá-los.
devo sim valorizá-los, mas esses aqui são pontos fracos que eu devo explorar mais para que eles também não me derrubem. Agora, aqui é a verdade absoluta. Esse aqui é um livro de arquétipos, que eu devo pegar e ver o que é ruim que me parece. O que eu vejo na Bíblia que eu me pareço e eu já sei o fim? Eu vejo o que aconteceu com esse cara, com essa mulher que agiu dessa maneira, e eu estou indo para o mesmo fim. Então, opa, eu já tenho um exemplo. Eu não tenho que ter o fim. Se eu sou o Jacó enganador, eu não tenho que ter o fim que Jacó teve até chegar em Labão. Viver fugindo, viver me escondendo, tomar decisões na carne, precipitadas, decisões baseadas na malandragem, na mentira, e depois ter que viver fugindo, não poder completar as fases da minha vida no lugar certo. Porque ter ido para a casa de Labão não era o tempo certo e a hora certa de Jacó, era? Então, peraí, se ele tivesse aqui cumprindo o mandamento, como a gente leu, quem guarda o mandamento, quem obedece às suas ordens, não sofrerá mal algum. Não, mas eu quero o direito de primogenitura, eu quero que meu pai coloque a mão na minha cabeça e me abençoe, porque eu quero a bênção. Que a bênção paga o preço certo pela bênção. Porque o preço certo vai te dar o resultado certo, justo, válido, mas o preço errado vai te dar um resultado errado. 14 anos custou. Você vai dizer 20, não, porque ele trabalhou 14 de graça. 14 ele trabalhou só pelas mulheres. 14 ele trabalhou naquela ideia que eu estou fugindo da casa do meu pai, eu preciso de abrigo, eu preciso de ajuda, então me acolhe. 14 anos é pouco tempo? Custou ou não custou caro para o Jacó? Ele estava na hora errada. E eu preciso saber qual é a brecha que eu preciso ocupar. Qual é o tempo? Deus está falando. Gente, Deus está falando. O que eu estou falando aqui com você, eu me pego pensando e meditando. Senhor, que tempo é esse? E não é aquela história de ficar, que tempo é esse? Não, Senhor, que tempo é esse? Onde é o lugar? Porque a gente tem anseios. Tem ou não tem? Você ouve algo, você vê algo, você tem vontades, desejos. Onde é o meu lugar agora? 2024. Esse tempo da minha vida, a idade que eu estou, o tempo de casamento que eu tenho, a idade da minha filha, ministério, meu ministério, as atribuições que estão nas minhas mãos agora. Senhor, o que é o tempo? Qual é a brecha que eu preciso ocupar? Aí eu estou falando para você da minha vida. Eu não estou, porque às vezes você vem, porque agora eu podia. Não, Senhor. Eu quero saber o que é o tempo certo. Qual é a maneira certa de eu agir agora? Porque eu posso querer. E nós nunca vamos deixar de querer mais. Mas tem momentos que o mais está na hora errada. Você tem que viver aqui, você tem que viver o agora, você tem que fazer aquilo que está na sua mão. Para isso, essa atitude, essa postura te credenciar para o mais. Tem gente que passa uma vida querendo e nunca viveu mais. Porque ele não passou parte da vida sendo, não passou parte da vida pagando o preço certo. E essa é uma oração que eu não quero que você faça agora só. Mas é uma oração que eu quero que você passe a ter na sua vida, para esse ano, não é só para o começo desse ano. Mas é uma oração para esse tempo. É você pegar aqui e falar, Senhor, eu quero ser o sensato. E Deus manda que a gente esteja atento, igual ele falou para Josué, medita na minha palavra. E aí eu concluo, por quê? Porque Josué recebia gente de bem, Josué recebia gente boa, Josué recebia gente inspirada, Josué recebia gente empolgada, gente dominada ali por sonhos estratosféricos, mas Josué também recebia pessoas negativas, pessimistas, pessoas tristes, pessoas amarguradas, e Deus estava dizendo, nem por aquelas que estão em alta, nem por aquelas que
que estão em baixa, eu quero que você seja contaminado. Eu quero que você esteja no lugar certo. Isso você só vai ter na minha palavra. Está entendendo? Isso você só vai ter se você estiver alinhado comigo. Eu preciso estar alinhado com Deus. O sucesso de cada área da minha vida tem a ver com o meu alinhamento com Deus. Deus saber o meu tempo. Eu não tenho inveja. Há 3 semanas atrás eu falei sobre isso numa quinta-feira. Inveja é um sentimento que tenta, que bate a porta, que todos nós temos o lado nosso de Caim. Lembra do Caim? O invejoso que matou o irmão? Lembra disso? Esses dias alguém falou assim, não tem inveja. Falei assim, não sou eu que falo. Todo mundo tem inveja, nem todo mundo se deixa levar pela inveja. Talvez você trata por outros nomes, mas quando você olha para uma pessoa e fala, puxa, era para eu estar lá. Essa era a vida que era para eu ter. Por que ele aceita e eu não sou? Por que ele tem isso e eu não tenho? Por que ela tem isso e eu não tenho? Eu queria estar vivendo tal coisa, a vida é injusta comigo. Isso é o quê? Isso é inveja. E a gente não pode se deixar viver pela inveja. Não, peraí, Senhor, Deus falou para Caim, o diabo, o mal, está à porta da sua mente, ele quer dominar você, mas você deve dominá-lo. Então aquele era o tempo do Caim matar o irmão dele? Mas ele queria fazer isso, não queria? O que ele fez? Matou o irmão dele, arruinou com a vida dele. Então essa palavra, ela tem livramento para muita gente. Porque não é que você queira matar seu irmão ou alguém, mas de repente o que você está mais querendo agora, o que está aí tomando, aquela nuvem que está tomando a sua mente, é exatamente o que não é para você agora. Não é o que vai resolver a tua vida, não é o que vai definir a tua vida para o bem, mas pode definir a tua vida para o mal. Então aí você vem e faz a oração dos Efésios. O Paulo falou, Senhor, me ajuda a ser sensato. Aí você lembra do Josué 1, medita na palavra, não fica aí tão em cima do que você quer. Não fica aí, eu quero. Não, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Pede para Deus, busca de Deus o discernimento para saber qual é a brecha desse tempo. Qual é a brecha que você deve ocupar? Diga ocupar. Às vezes você está no lugar errado, na hora errada, por causa de sentimentos. Você dá ouvidos à palavra, você guarda o mandamento, você vai para o lugar certo e você fecha aquela brecha. Quantos pais que não fecharam brechas nas suas casas? O mal veio e tomou seus filhos. Não fechou a brecha. Aquela vida, não, eu quero, é o meu momento, estou no meu auge, agora é hora de eu viver isso, agora é hora de eu fazer isso, agora é hora de eu ter esse prazer. A Bíblia diz que os nossos filhos são a herança do... Você tem que cuidar bem disso. Recebe uma herança e fica gastando para você ver o que vai acontecer. O que vai acontecer daqui a pouco? Acabar e você vai estar endividado. É ou não é verdade? Você sabia que há um número, de que a maioria das pessoas que receberam uma grande herança, elas dilapidam isso em pouco tempo e são pessoas que vivem endividadas? Sabia disso? A maioria, não todos, mas a maioria, você vê a pessoa naquela fase da vida dela, principalmente quem recebe a herança jovem. A pessoa recebe aquela coisa e dinheiro na conta, investimento e propriedades, de repente uma empresa que é um império. Passa-se 10 anos, aquela pessoa é irreconhecível. Alguém encontra ela naquela condição de vida assim, mais baixa e fala, é você? Sim. E tudo aquilo, perdi. Sabe por quê?
por causa exatamente disso. Viver coisas erradas no tempo errado. Então, ore a Deus. E eu repito, não só agora. Mas essa tem que ser uma oração nossa desse ano. Senhor, qual é o tempo da minha vida? O que é para agora? Os filhos são a herança do Senhor, você tem que cuidar dos seus filhos. Você tem filho, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma dedicação. Você tem que fazer investimentos diários. Ah, mas eu quero isso. Agora é o teu filho, você tem um filho. Ah, mas quando que eu vou viver isso? Só daqui 10 anos, 20 anos? Agradeço porque você vai viver. Mas quando você viver, você não vai ter que ficar olhando para trás e pensar, não fiz, não dei condições a isso, perdi esse tempo, agora eu tenho que correr atrás de outro problema. Pega para você esse espírito. Receba o que Deus falou para o Josué. Busque o discernimento. O discernimento. Discernir. O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. E a sabedoria começa conosco temendo a Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. Coloca no seu coração. Com seus olhos fechados, essa é apenas uma pequena amostra do que você deve fazer daqui para frente. E não é dizer daqui para frente com uma presunção de que agora você está recebendo. Não, isso aqui a gente deve fazer, já devia estar fazendo alguns. Mas é perceptível as palavras que Deus repete, porque Ele está vendo que as pessoas estão deixando passar como se elas não fossem tão importantes e necessárias como elas realmente são. E são. Que tempo é o tempo? Qual é esse tempo da sua vida? É tempo de fazer o que você está fazendo? Ninguém está ouvindo a sua resposta agora. Responda para você. Vamos lá, eu quero que você agora seja, não precisa agora você manter uma imagem para alguém. As respostas silenciosas são as mais importantes na vida da gente. São aquelas que a gente dá sem ter que manter uma aparência, uma imagem, sem ter que dar a alguém uma satisfação. O que você está fazendo agora, você está fazendo no tempo certo? A maneira como os teus relacionamentos estão, cada um deles, não é só o teu casamento não, porque aí tem gente, não sou casada, não é para mim. Não, quem que Deus colocou na tua vida hoje? Quais relacionamentos você tem? Você é filho de alguém? Você é irmão de alguém? Você é vizinho de alguém? Você é amigo de alguém? Você é servo de alguém? Você é líder de alguém? E claro, você é cônjuge de alguém? Você é pai de alguém? A atitude que você está tendo, você está fazendo a coisa certa, você está sendo, o teu coração, como diz aqui em Eclesiastes 8:5, o teu coração é sábio, porque você está sabendo a hora e a maneira certa de agir. É tempo disso que você está fazendo? O teu relacionamento com o teu dinheiro. Você já ouviu N vezes aqui princípios financeiros, que na verdade são princípios de vida que eles vão
multiplicar o teu dinheiro ou eles vão reduzir o teu dinheiro. Você está tendo a atitude certa com o teu dinheiro? Você está sendo aquela pessoa obediente? Você está guardando o mandamento de Deus? Porque tem pessoas que não tratou, não teve comportamento certo com o dinheiro, agora o dinheiro foge deles. Gente que ouviu a palavra, gente que Deus parou cultos, gente que Deus mandou direções, entregas de jejum, que a pessoa estava ali e ouviu, é assim, faz desse jeito. Gente que quando estava num lugar, não, eu queria muito mais, isso aqui não é o que eu queria. Não tinha a verdadeira gratidão, porque não é aquela gratidão. Eu não acredito na gratidão que pessoas mandam escrita em mensagem, que está na camiseta. Eu acredito na gratidão de reações, de obras, daquela fidelidade do dia a dia. Essa gratidão eu acredito. Aquela que você vê, que a pessoa ela não tem palavra obrigado, não tem palavra gratidão, não tem palavra grato, mas tem obra. Ela não quer te mostrar que ela é grato, mas ainda que ela tente esconder, você vai ver gratidão nela. Nessa eu acredito. Porque as outras é um fluxo, que o mundo segue. Gratidão vende caneca, vende camiseta, vende adesivo. Igual o Salmo 23. Quantas pessoas que ganham dinheiro vendendo Salmo 23? Você vai na 25, tem um senhorzinho lá que ele está entalhando na madeira para você o Salmo 23. Mas será que ele acredita? Será que na vida dele o Senhor é o pastor? Não sei, mas ele está vendendo o Salmo 23 para você ali. Será que ele é grato? Não sei, mas ele está te vendendo lá a gratidão entalhada na madeira. Então, o que eu estou dizendo, cadê a resposta silenciosa, que é aquela que conta para a tua vida? Você é o coração sábio que está fazendo a coisa certa em cada parte da sua vida. José fez a coisa certa com o pai dele. José fez a coisa certa quando ele estava lá, naquele caminho dos ismaelitas indo para o Egito. José fez a coisa certa quando ele estava trabalhando no campo do Potifar. José fez a coisa certa quando ele estava na casa do Potifar, no conforto. Ele fez a coisa certa, ele cumpriu o mandamento, ele deu ouvidos, ele deu atenção e ele deu fidelidade a Deus quando ele estava sendo tentado pela mulher do Potifar e ele estava dizendo, não farei uma coisa perversa como essa contra o meu Senhor. José estava tendo a atitude certa, na hora certa, na prisão, quando lá injustamente ele estava. Por isso que ele foi promovido para o palácio. E lá ele fez a coisa certa. O ano é de Josué, mas o que Deus tem usado, José. Nós temos tirado o e temos usado demais o José, principalmente para falar de tempo. Porque se tem alguém que nos ensina como tratar o dinheiro da maneira certa, no tempo certo, é o José. José fez a coisa certa, com muito. Por isso que José, como ninguém, teve o dinheiro na quantidade, no volume, na intensidade certa, quando todo mundo tinha pouco. Qual é o teu tempo? Qual é a brecha desse tempo que você deve ocupar em cada área da sua vida? Qual é a brecha desse tempo que você não se atentou ainda para a tua vida espiritual? O que é que você ainda não deu
a devida atenção, o que você até começa quando ouve determinada palavra, mas não dá manutenção. Não tem disciplina ainda nessa área da vida. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu começo, meu Pai, apenas essa oração, porque ela não é uma oração de um culto. Essa deve ser a oração diária de cada um de nós, como é a minha. Senhor, o que é esse tempo da minha vida? Em cada área o Senhor sabe que eu pergunto. O que tem que ter mais aqui? O que não tem que ter mais? O que tem que parar, Senhor, que eu ainda estou insistindo porque eu não vejo? O que tem que começar, que por falta de vontade, por falta de motivação, por falta de apoio, por falta de ajuda, por falta de dinheiro, por falta de tempo, segundo a minha má administração do tempo, eu ainda não comecei? Mostra para cada área, Senhor. Mostra na nossa condição espiritual. Mostra na nossa família. Mostra para cada lugar que o Senhor colocou nas nossas mãos. Para o trabalho, para a moradia, para o lugar onde o Senhor nos plantou, a cidade, o estado, o país. Mostra, meu Deus, qual é o nosso tempo. Porque o meu tempo pode ser diferente em algumas coisas do tempo do meu cônjuge. O meu tempo pode ser diferente do tempo do meu irmão, do meu amigo. O meu tempo é diferente do tempo do meu líder, é o tempo diferente do meu servo. Mostra, Senhor. E eu peço que não só o Senhor mostre, porque o Senhor sempre fala. O Senhor sempre está nos mostrando algo. A Tua palavra nos comunica a Tua vontade, a Tua palavra nos fala do que às vezes está diante dos nossos olhos, mas nós não estamos vendo. Mas eu peço, Senhor, que aquela nebulosidade que estava impedindo que alguns vissem, que alguns entendessem, que alguns recebessem, que alguns mantivessem, eu peço, Senhor, que ela seja dissipada agora, e que aquilo que não era claro, que seja por meio, meu Deus, dessa revelação, que seja clarificado, e que cada um compreenda, que cada um entenda essa mensagem, para que também, como nós vimos, que haja sensatez aqui, não nesse lugar, mas que haja sensatez na vida de cada um. Senhor, ajuda cada um aqui, sair desse culto, sair nessa manhã de sábado, ao final, meu Deus, dessa sexta semana de propósito, em que todos os dias estamos aqui, plantando a boa semente, clamando ao Senhor, fazendo as nossas orações. Ajuda cada um a sair daqui, meu Deus, sabendo qual é o seu tempo, qual é o tempo certo, qual é a maneira certa, qual é a coisa certa a se fazer. Eu te peço em nome de Jesus, e eu oro e consagro agora, meu Deus, cada projeto de conquista. Ouve mais uma vez, meu Deus, a nossa oração, nosso clamor. Eis-nos aqui, mais um dia, pelo qual mais uma vez eu te agradeço. Obrigado por estarmos aqui, porque o Senhor nos trouxe. O Senhor, meu Pai, nos traz até aqui, nessa fé. O Senhor nos traz até aqui, meu Deus, debaixo dessa unção, para fazermos, para darmos ao Senhor condições, para colocarmos-nos, meu Deus, à Tua disposição, porque quantos dos projetos que nós fizemos, não vai ser o Senhor, serei eu, será essa pessoa, que com a fé no Senhor, que com a Tua ajuda, vai realizar proezas, vai fazer a diferença, vai ocupar o lugar dela, não vai mais estar paralela à Tua palavra, não, ela vai estar vivendo a Tua palavra, ela vai estar, meu Pai, sendo a detentora, a possuidora dessa unção de conquistas, para realizar, meu Pai, obras
inéditas, para fazer proezas, para ter aquela obra suficiente, como nós pregamos ontem de Saul, de ir até o fim, algo que até então ela tinha ido só até o meio. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro essa capacidade mental, eu declaro disposição, eu declaro saúde, eu declaro força, eu declaro disposição, eu declaro determinação, eu declaro visão espiritual, eu declaro sabedoria, eu declaro inteligência. E eu oro, Senhor, também, para que em cada área da vida do teu povo, aquilo, meu Deus, que é impossível para nós, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor realize, que o Senhor faça, que o Senhor opere milagres. Eu declaro curas para o corpo, eu declaro curas para a mente, eu declaro curas para a alma, eu declaro, meu Deus, corações de familiares sendo trocados, os corações de pedra sendo trocados por corações de carne, transformados, regenerados, abençoados, pessoas que são atraídas pela verdade, pela palavra, e não mais atraídas, meu Pai, e envolvidas pelo pecado, pela mentira, pela imoralidade. Salva toda a nossa família, levanta pessoas no nosso meio, para serem, meu Pai, os novos Eliaquins, pessoas que venham ser colunas, pessoas que sejam girês da tua obra, os provedores, aqueles que vão fazer a diferença, aqueles que o Senhor vai usar para levantar trabalhos, para sustentar os já, meu Pai, existentes, pessoas, meu Pai, que vão fazer a diferença na fundação, na manutenção, na sustentação da tua obra. Coloca muito mais, gera, meu Deus, projetos. Abra, Senhor, empresas, levanta pessoas como José, que começaram, meu Pai, insignificantemente, mas que o Senhor venha colocá-las no topo, que o Senhor coloque, meu Pai, conglomerados, meu Deus, aos pés dessa pessoa, porque é a ela que o Senhor vai dar sabedoria, unção e dons, para que ela faça diferença, para que ela gere resultados extraordinários em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Pai, a materialização de cada projeto de conquista dessa pessoa. Eu concordo com a realização deles, de cada sonho. Eu ligo aqui na terra, cada um deles, meu Deus, sendo realizados, construídos, saindo do papel, se tornando realidade, sendo visíveis a nós e não mais apenas imaginados, sendo visíveis, sendo tocados, concretos, palpáveis. Eu concordo e eu ligo cada oração de fé, cada perseverança, cada semeadura, meu Deus, de cada dia de oração, de jejum, eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.